Olá, tudo bem? Aqui é o Bruno da Montanha. Vamos continuar a nossa aula sobre energia. E nesse módulo nós vamos saber como se usa a energia de forma sustentável e como se armazena ela. Na aula anterior a gente viu sobre as energias renováveis e as não renováveis. E a gente vai detalhar aí as principais que podem ser usadas de forma renovável na nossa propriedade. Então tem aí a energia solar, a eólica, a hídrica, a geotérmica, a biomassa e o biogás. Então a energia solar, que ela é transformada através de painéis solares, e também aquecedor de água, né? Tem gente que confunde, às vezes vê aquele negócio em cima do telhado lá, né? Aquelas placas, e acha que tudo é painel solar, mas na verdade alguns são aquecedores, né? Tem também os fornos solares, né? Que nós vamos ver, é bem interessante. Então, em primeiro lugar está aí o painel solar. Ele é acionado por um módulo fotovoltaico que capta a luz solar, vai para um controlador de carga, ou seja, vai transformar aquela energia em algo que possa ser armazenado numa bateria de corrente contínua, aí vai para o inversor. Chega no inversor, ele transforma em corrente alternada, que é a corrente que se usa na casa, né? Ali o 110 ou 220. E aí são dois tipos de energias diferentes, a alternada e a contínua, né? Eu não vou explicar detalhes aí disso aí, mas basicamente a gente tem que saber que o que usa nas residências são a corrente alternada, por isso que é necessário um inversor. Precisa bastante placa para alimentar uma casa inteira, né? Então, placas pequenas pode alimentar, por exemplo, uma geladeira, ou só uma máquina de lavar, ou só a iluminação, mas para sustentar a casa toda precisa de bastante, né? Um investimento alto, né? Então aí, as vantagens dele é a redução na conta de luz, a utilização de energia renovável e limpa e baixa manutenção, né? Não é um negócio que vai te dar muito trabalho. As desvantagens, né? A gente tem que falar, né, de desvantagem também de todos esses sistemas, né? Para a gente poder escolher com mais assertividade. É o alto custo inicial, né? Custa bastante todo esse equipamento. A dependência das condições climáticas, que isso é algo a ser considerado também, né? Que não é todo dia que está um sol pleno, depende, né, também da região. E o espaço para instalação, então você tem que ter uma área boa ali reservada para acomodar esses painéis. O aquecimento solar é esse aí, né? Com certeza você já deve ter visto aí no telhado de muitas casas, né? Então ela é feita de alguns materiais, alguns são de vidro, enfim, outros de metal, mas enfim, ele tem a mesma função, que é aquecer a água que passa por esses tubos e levar ela até o boiler, né, que é esse reservatório aí, cilíndrico, onde se armazena água quente. E ele é como se fosse uma garrafa térmica, né, vamos dizer. E aí está um esquema, né, de como que ele funciona. Então ele tem ali o coletor solar, ele esquenta, leva para o reservatório, e uma caixa com água fria vai alimentando ele e constantemente esse sistema vai circulando e esquentando a água e mantendo sempre uma certa quantidade de água quente no reservatório. Lembrando que quando chega a noite, se você esgotar, né, toda a água quente, tomou 3, 4 banhos ali, ele já não vai ter capacidade de refazer. Por isso, quanto maior o boiler, mais quantidade de banhos consegue tomar à noite. Existe também a opção de fazer ele de forma caseira, né? Essa aí é feito com garrafas. Esse aí é feito com mangueiras enroladas, também dá o mesmo efeito. Lembrando que plástico e mangueiras soltam resíduos aí na água, que não é muito interessante, né? Mas tem essa opção também. Aí está um esquema também, né, de como fazer isso com caixas d'água adaptadas, né, para esse sistema. A vantagem é a economia de energia, é a sustentabilidade e a redução na conta de luz, né? Porque você não vai usar o chuveiro elétrico mais. A desvantagem é o alto custo inicial, também é um equipamento um pouco caro, né? E dependência de condições climáticas, praticamente igual ao painel solar.
Agora o forno solar, esse é muito legal. Olha aí. Esse é o fogão parabólico. Ele funciona quase que como uma antena parabólica, só que com refletores ali. E uma panela, normalmente de cor preta, para absorver mais calor, e ele vai esquentar essa panela. E esquenta muito, ali pega muita temperatura, né? É mais ou menos assim, ó, ele converge todos os raios solares para o centro, né? Tem vários modelos, tem uns que são metálicos, outros são tipo um papelão, um material bem leve. Aí esse aí, você vê interessante, coloca dentro de uma estufa a panela para aumentar o poder calorífero, né? Tem também esse com caixa térmica espelhada, que eu achei esse bem interessante, né? Então coloca a panela lá dentro e o espelho vai jogar a luz do sol lá para dentro. E tem esse que é um tipo estufa, né? Normalmente se usa para fazer bolo e ele fecha inteiro e lá dentro também tem o material refletivo. Lembrando que eles podem ser feitos de forma artesanal também. A vantagem, né? Ele é uma opção sustentável, econômica e um cozimento sem emissões, né? Praticamente emissão zero. A desvantagem seria o quê? Incluir dependência da luz solar, tem que estar um dia bem quente, né? Tem que ter uma luz solar incidente. O tempo de cozimento é mais longo, claro, né? Porque a temperatura não é tão alta quanto a de um forno, né? Que chega aí a 250 a 300 graus. E a impossibilidade de uso em dias nublados ou à noite, né? Então tem que levar isso em consideração também. Agora a energia eólica, né? Energia dos ventos, que ela converte aí o vento em energia elétrica através das turbinas. Então, praticamente esse é o esquema, né? Você tem que ter um aerogerador, que é ali a turbina, vai jogar a corrente elétrica para um controlador de carga, né? Mais ou menos o mesmo esquema ali da energia solar. Do controlador de carga vai para o inversor, que daí vai para casa, né? Você pode ter baterias ali ou não. Principais tipos de turbina. A gente tem essa aí mais famosa, né, que é a turbina de passo convencional. Elas são rotativas, né? Ela tem um leme ali que direciona ela para onde está o vento. Você pode ter esse modelo doméstico, né? Ele é pequeno e ele alimenta uma casa. Ou tem esses enormes aí, né, que alimentam a cidade inteira ou até um estado, né, dependendo do caso. Quem sobrevoa a Bahia ali vê muito disso aí. Agora tem também a turbina vertical, é uma turbina de alta eficiência, muito interessante também. Pega o vento de todas as direções, né, ou principalmente o lugar que o vento muda muito de direção, isso é interessante. Tem a turbina de Arquimedes, que ela é considerada a de maior eficiência de todas, né? E ela é como se fosse um espiral, e ela também se muda, né, conforme a direção do vento, e ela pega o vento de várias direções, e realmente é muito inteligente esse sistema aí. Esse outro, né, que é muito famoso também, é o catavento, né, que ele é usado para bombear água, normalmente em lugares de roça aí. Antigamente a gente via bastante desses cataventos, né, que bombeava a água do subsolo, né, de poços, para cima desses reservatórios. Também é muito utilizado em salinas, né, bombear a água do mar ali para colocar, para secar nas salinas. É possível fazer a turbina caseira, né? Muita gente faz, usando ali algum alternador de carro, coisa assim. Usa roda de bicicleta e usa criatividade, ó, cano de PVC. As vantagens, né, da turbina eólica é que ela é uma energia limpa e renovável, é a redução de dependência de combustíveis fósseis e o baixo custo de operação. Então é uma coisa que você vai fazer muita manutenção nela. A desvantagem é a intermitência do vento e o impacto visual e sonoro, né? Então, se para de ventar, ela não funciona. E também, né, é um negócio que é um pouco barulhento, tem que ficar meio longe da casa ali. E aí alguns potenciais riscos para a fauna, no caso de turbinas grandes, né, ali para pássaros, né, que é um maior problema. A energia hídrica
Agora a gente vai ver aquela que é mais utilizada no Brasil, né, que são as hidrelétricas. A força da água de rios e represas movimenta turbinas em usinas hidrelétricas, gerando essa eletricidade. Então aí você pode ver no gráfico que tem um reservatório de água considerável, né, grande, que ele tem que ser projetado de acordo com a vazão, né? Então a vazão que entra nele, né, tem que ser grande, porque vai ter uma vazão grande de saída também, tem que levar isso em consideração. Então tem ali uma turbina, normalmente se usa uma roda chamada roda Pelton, mas tem vários modelos, né? Essa não é a única, só é a mais conhecida. E dessa roda vai girar um alternador com a saída de energia, que ela pode ser levada também por um sistema de controlador de carga, como a gente viu lá no outro esquema, né? É possível também comprar esses geradores que são domésticos, né? Eles são pequenos, eles são suficientes aí para abastecer uma, duas, até 4 casas. É possível comprar isso no Brasil a um preço razoavelmente acessível. Aí está o esquema, né, de como ele funciona. Ele depende, né, claro, de algum reservatório ou alguma captação de água que tenha uma vazão suficiente para tocar ele. Tem que ser feito aí um cálculo, né, disso aí. E também um cálculo de descida de água, né, quanto de inclinação aí tem, né, de nível, né, desnível, quanto de desnível tem para poder chegar com força a água ali no gerador. Tem também o gerador submerso, né, que ele usa a correnteza do rio. São vários modelos, né, de gerador submerso, no caso esse aí é um de turbina mesmo. Tem esse também estacionado no leito do rio, ele é de tombamento, é muito interessante porque as coisas que vão passando ali, por exemplo, se passar um peixe ele não é danificado, né, vamos dizer ali, não é prejudicado por isso aí, nenhum galho, não enrosca, ele sempre vai jogando isso para trás, é bem interessante esse sistema aí, e não precisa muita profundidade. Tem também o gerador de pá flutuante, ao invés de ficar no leito do rio, esse fica flutuando. Esse é muito comum, né? Na antiguidade se usava muito, né? Essa pá rotativa. E tinham tamanhos grandes, né? Também. E essa já é um tamanho mais compacto. E tem o gerador caseiro de balde, né? Ele faz também captação por gravidade. Esse cano chega a água com alta pressão e lá dentro tem uma pá rotativa com a saída de fio para o alternador. As vantagens do sistema hidrelétrico. Então, é a geração de energia renovável praticamente gratuita, né? E a manutenção dele também não é muito grande, né? E você praticamente não vai depender da rede elétrica para nada. A desvantagem, né? É um alto custo inicial, então não é só o gerador, tem todo o sistema de encanamento, arrepresamento, etc. E isso gera alguns impactos ambientais, né? Porque o aumento do volume na água no terreno, para fazer o reservatório, vai acontecer algum alagamento, né, de alguma área. E potenciais riscos associados à segurança, né, se caso estoure uma barragem. Agora, se você for usar o de correnteza ou de queda de cachoeira, né, queda d'água, não vai ter esse problema. Eu sugiro para vocês dar uma olhada nesse vídeo. Vocês podem pesquisar aí, o Sr. Gersoni, né? Tem vídeo que chama ele de o Einstein da roça. Esse senhor, né, que inclusive mora próximo daqui, né, de onde eu moro, na cidade vizinha, ele tem um sistema de usina caseiro fantástico, que ele nunca pagou uma conta de luz na vida. Muito legal, vale a pena assistir, o Sr. Gersoni. Agora vamos falar de bombeamento de água, que faz parte, né, desse módulo aí de energias, que é uma coisa extremamente importante para se fazer na roça, na propriedade rural. Por quê? O bombeamento de água permite que você tenha um reservatório onde você vai armazenar água por muito tempo, que quem é da roça sabe. Falta água é uma dor de cabeça muito grande. Sem energia você dá um jeito, mas sem água é um problema. Então, uma solução aí muito conhecida é o carneiro hidráulico. É uma roda d'água, né, que
Ele aciona 2 pistões e esses pistões bombeiam a água, né, no caso até 120 metros de altura, né, bombeia muito longe a água. E tem outros que até mais. Tá aí mais ou menos o esquema de funcionamento, então você vai precisar aí de algum local com desnível, né, de pelo menos 1,50 de altura, vai jogar esse desnível no carneiro hidráulico, ele vai girar a roda e vai bombear para um reservatório mais alto e dali para toda a propriedade. Aí dá para ver, né, como que é o esquema dele. Esse, no caso, é de uma propriedade que precisa de um volume de água muito grande. Aí, num caso, numa propriedade menor, você pode usar a bomba de Ariete, que no caso seria essa daí. É uma bomba chamada também de Marumbi, que é a marca, né, que é mais conhecida. Ela trabalha com um sistema um pouco diferente do carneiro hidráulico, né? O acionamento dela é por impulso, né? Então, fica uma câmara de ar que gera uma certa pressão, trabalham com 2 válvulas, e quando a água vem, né, pelo cano num certo desnível, ali 2,5 metros de desnível, ele gera um impulso contrário e bombeia essa água, né? Então tá aí mais ou menos o esquema, como é que funciona. Só que esse sistema acaba desperdiçando um pouco de água para poder bombear, né? Ela usa a própria força da água para bombear sem energia elétrica. Aí também tem o carneiro hidráulico caseiro, né, que pode ser construído com canos de PVC e com essas válvulas de poço, né? São 2 válvulas diferentes. É uma válvula de fundo de poço e uma válvula retentora. O cano de água de baixo aí é onde chega a água e de cima onde bombeia. Tem aí também um esquema que vocês podem acessar depois na apostila, como que se constrói um desse, né, e como é o funcionamento dele. Bom, as vantagens do sistema de bombeamento por carneiro hidráulico ou bomba Ariete é o baixo custo e manutenção simples. Então, comparado com outros sistemas de bombeamento, ele tem um custo baixo. A desvantagem são as limitações em termos de eficiência de vazão, né? Porque, como eu disse, ele desperdiça água, porque ele usa a própria força da água para ser bombeado. Então, uma parte é jogada fora e outra é bombeada. Então, isso acaba desperdiçando. Mas novas tecnologias têm melhorado essa questão com aparelhos mais eficientes e duráveis, né? Tem outras marcas que se profissionalizaram nisso e fazem um excelente trabalho nesses equipamentos aí. Energia geotérmica, né? Então é o calor do interior da Terra, né? O magma ali, né? Que vai ser utilizado para aquecer a água e produzir vapor, que aí vai movimentar turbinas e é utilizado para a geração de eletricidade ou aquecimento direto, que manda esses canos direto para as casas aí para aquecer elas. Muito comum aí nos Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, Islândia principalmente, né, que é um país vulcânico aí. Só que, no entanto, sua utilização ainda é limitada em comparação com outras fontes de energia renovável. Por quê? A energia geotermal, ela é de altíssimo custo, né? Então, olha só, tem que fazer uma perfuração profunda para captar ali a água quente, ela vai subir como vapor, vai ser transformada pela turbina, e depois vai ser devolvida ali para o lençol de água quente. E são usinas relativamente grandes, né? E precisa ter, né, uma condição geotérmica no local, né? Não pode ser em qualquer lugar isso aí, né? Então, ela, tirando essa parte de ser de alto custo, né, e mais difícil de ser captada, né, ela só tem vantagem, porque ela é uma fonte renovável e limpa e de baixo impacto ambiental e alta confiabilidade. Então, se eu for dizer qual a energia renovável melhor de todas, ali com certeza é a geotérmica. E principalmente por isso, ela não depende de condições climáticas, né, para funcionar. Todas as outras precisam de alguma condição climática, essa não. Agora, a energia da biomassa, né?
são resíduos orgânicos, restos de madeira, colheita, alimentos, animais, algas, que são queimados e decompostos para gerar energia. Então a energia da biomassa é uma fonte renovável, obtida a partir de matéria orgânica, como resíduo agrícola, florestal, urbano e culturas dedicadas a esse processo. Então essa matéria orgânica é convertida em energia através de processos como combustão, que é o principal, né? Pirólise e gaseificação, gerando calor, eletricidade e biocombustível. Vamos detalhar um por um aí. Então, um sistema muito comum aí, ó, é um que você queima, né, em fornos, aí a biomassa, a caldeira aquece a água, vira vapor e movimenta a turbina. E isso gera energia elétrica. Esse é o processo que acontece, por exemplo, em usina de cana-de-açúcar e etanol, como eu falei lá na aula anterior. Aqui no estado de São Paulo tem muito disso. A usina de cana-de-açúcar, ela gera a própria energia através da queima do bagaço da cana. E é muito eficiente, são usinas grandes, né, que geram muita energia. Veículos automotores. Locomotivas movidas a lenha, né, são bem famosas aí de utilizar energia da biomassa. O carro movido a gasogênio, né, não sei quantos já ouviram falar disso aí, isso aí não é uma gambiarra, tá? É um carro que saiu de fábrica, sim, existe até no Brasil. Ele usa a fumaça da lenha para poder movimentar o motor, porque a fumaça da lenha tem o gasogênio, né? São os gases da queima que ainda funciona para combustão. Fornos e aquecimento. Aliás, fogões, fornos e aquecimento. Vamos para o mais simples até o mais sofisticado. A gente tem aí o fogão de carvão de coco babaçu, que ele é muito comum no Maranhão, eu já vi pessoalmente, achei muito interessante. Então eles são pequenininhos, compactos ali e usam esse carvão, que é bem eficiente, a queima dele. Tem aí o forno de barro, que é para assar seja pão ou pizza, né? São diferentes, eu vou explicar para vocês. Esse é o de pizza, a chaminé é na boca. Esse é o forno caipira, que a chaminé é no centro. Qual é a diferença? Você coloca a pizza com a boca do forno aberta e não permite que a fumaça saia pela boca, ela sai aqui pela chaminé. E com a brasa viva, você só afasta ela e põe, né, a pizza ali. Aqui nesse caso não. Você aquece ele, deixa ele bem quente, tira pela lateral toda a lenha, deixa lá limpo, põe, por exemplo, o pão lá dentro que você quer assar, tampa a boca aqui e tampa aqui em cima. Então são processos diferentes, né? O fogão a lenha caipira, né, que esse é muito comum na região sudeste, aqui e outras regiões do país também, ele tem uma certa eficiência, né? Ele já é uma evolução, né, do anterior, e ele usa tanto o forno quanto o fogão, né? Então aqui esse no caso é feito de chapa. E tem também o fogão de ferro tradicional aí no sul do Brasil, que ele já tem uma eficiência de queima maior, ou seja, ele tem câmaras, né, de entrada de ar, cinzeiro, e usa um espaço pequeno para pouca lenha, queima pouca lenha e gera muita eficiência, tanto para aquecimento do ambiente quanto para o forno e o fogão. Aí tem essa invenção maravilhosa chamada fogão rocket. O fogão foguete se destaca por sua eficiência na queima de combustível, utilizando um design que otimiza o fluxo de ar e a combustão completa de madeira. Isso resulta em menor consumo de lenha, menos fumaça e emissões reduzidas em comparação com fogões tradicionais. Além disso, o fogão foguete pode ser construído com materiais acessíveis, tornando a opção popular para uso doméstico em áreas remotas. Então vamos lá, esse aqui, vocês têm acesso à apostila depois, vocês vão ver que essa é a fórmula de fazer um fogão foguete. Então a medida A é a boca, a medida aqui, ó, 2A, são 2 vezes essa medida para cá, e aqui é 3 vezes a medida, então essa é a fórmula do fogão. A medida, por exemplo, aqui é 10, aqui é 20, aqui vai ser 30.
tem que ter aqui em cima uma divisão para que entre um fluxo de ar, pode ser uma grade, qualquer coisa assim. E a queima é parecido com aquele gasogênio, né, que a gente viu dos veículos. Além de queimar a lenha aqui, fazer o fogo, ele queima a fumaça também no processo, né? Então por isso que ele tem menos emissão e ele é mais eficiente do que qualquer outro fogão. E usa pouquinha lenha. Um fechinho de lenha você cozinha um feijão. Eu já fiz bastante desse fogão aí. Ele pode ser feito de barro, né, da forma mais primitiva. Ele pode ser feito de tijolos. Tá aí, ó, um modelo bem interessante. É um pouquinho diferente a entrada da lenha, mas funciona do mesmo jeito. Ele pode ser feito de metal, né? Eu tenho um desse aí também. Aqui embaixo é a entrada de ar e aqui é a lenha. A lenha vai descendo por gravidade. É genial isso aí. Ele pode ser feito improvisado também, eu já fiz esse modelo, é bem interessante. Ele é só com blocos vazados e ali você consegue fazer na obra aí um improvisado. Ecofogão, agora é o top de todos, né? Então, vamos direto aqui. Ele usa a tecnologia Rocket Stove, é o mesmo princípio, só que é uma evolução genial. Ele é um fogão feito no Brasil, lá em Minas Gerais, na região de Belo Horizonte. Como funciona? É o mesmo sistema do Rocket Stove, coloca aqui a lenha, ele queima a lenha subindo numa tubulação e distribui internamente na chapa e também faz uma volta aqui e aquece o forno. Ele é pequeno, é compacto, pode ser adaptado em diversas situações, então você compra ele assim e ele é depois feito o acabamento ali, né? No caso ali foi colocado cerâmica. Tá aí, ó, mais ou menos como que funciona o esquema dele, depois vocês dão uma olhada na apostila. Então, esses módulos que eu estou mostrando para você, né, falando de energia, mostrando fogões, é interessante porque é uma coisa que vocês vão utilizar muito, né, na roça, ou talvez vocês já utilizem, e quanto mais evoluído for o sistema, melhor, porque diminui a emissão de gases e aumenta a eficiência do consumo. Por isso que eu achei interessante colocar aí nessa aula de energias. Lembrando, né, sobre a questão da biomassa, a sustentabilidade, né, a lenha, quando proveniente de manejo florestal responsável, é fonte de energia renovável, contribuindo para o menor impacto ambiental. Então, se você quer falar assim, eu vou fazer minha propriedade movida a biomassa de lenha, né, quero que a lenha seja a base de energia, de aquecimento, de tudo mais. Então, é bom, importante plantar essas árvores que vão ser de reflorestamento. Agora falar um pouco do biogás. É um gás do biodigestor, né, conhecido como o biogás, é considerado uma fonte de energia renovável e ele é produzido pela decomposição de matéria orgânica, como resíduos agrícolas, restos de comida, esterco, num processo chamado anaeróbio, ou seja, sem presença de ar, sem presença de oxigênio. E o biogás ele é composto principalmente por metano e dióxido de carbono e pode ser utilizado para gerar eletricidade, calor e combustível para veículos. Só que tem que ter um filtro especial para remover essas impurezas, né? Então tá aí mais ou menos como funciona, né, uma planta de biogás. No caso de fazendas, eles utilizam o esterco animal. Esse esterco é colocado num compartimento que vai até o fermentador. Do fermentador gera o gás e o gás vai para o dispositivo que vai usar por processo de combustão, como um motor, né, virar uma turbina, né, de alternador, né, para gerar energia elétrica. Ou se não, o gás que é aquecido, na verdade o processo de fermentação que gera calor pode ser colocado ali uma tubulação de serpentina que aquece aquele cano e ele pode ser usado para aquecer água, aquecer casa, enfim. Tem bastante utilidade. Esse aí é um sistema de fazenda, né, que são bolsas de gás, né, que se enchem aí quando está sendo feita a fermentação. Aí você vê como que é o processo, né,
um modelo mais caseiro, né? Biodigestor no Brasil, como é que funciona? A gente tem um projeto no Nordeste que foi inspirado num projeto indiano, que é esse aí. Imagina uma caixa d'água de ponta cabeça. Essa caixa d'água, na parte de baixo dela, né? Sabe aquele processo quando você vira um copo de ponta cabeça, né? Que ele fica o ar preso ali? É mais ou menos assim. Então, ela fica flutuando aí, nessa camada aí onde tem esterco, que é o fermentador, e conforme vai enchendo de gás, essa caixa d'água vai subindo, apoiada nesse eixo central. Então é como um êmbolo, né? Ele vai subindo quando tem gás e desce quando o gás vai sendo utilizado. Mais ou menos assim que funciona. Vocês estão vendo aí, ó, que tem a caixa de carga, desce o esterco lá para baixo, ele é fermentado, e aí ele vai aumentar o volume. Conforme ele aumenta o volume, ele vai aparecer ali na caixa de descarga, onde ele vai sendo constantemente descartado como um biofertilizante. E o gás vai sendo produzido aí nesse gasômetro, né, que é o êmbolo que sobe, e vai para casa, para ser utilizado na cozinha. A visão de fora, né, mais ou menos assim, como vocês podem ver. Diariamente tem que jogar 1 a 2 pás de esterco aí. Agora o biodigestor de cúpula móvel indiano original, ele é praticamente o mesmo projeto, só muda um detalhe, que na parte interior ali ele tem uma divisão. E o biodigestor de cúpula fixa, que é o modelo chinês, né, que é muito famoso também. Na China, né, para quem não sabe, eles usam, se eu não me engano, de 20 a 30% da energia do país proveniente de biogás. Inclusive, é muito incentivado que as propriedades rurais utilizem, né, mesmo de pequeno porte. Então aí, em vez de ter uma cúpula móvel, só uma cúpula fixa, né, onde sai aí o biogás. Só que tem que ser feito um material muito forte para não explodir, né? Inclusive é colocado uma válvula, né, de segurança. Agora, um sistema de biogás na saída de esgoto da casa, com elemento filtrante. É possível você gerar energia de biogás no esgoto da sua casa. Tá aí, ó, essa planta de biodigestor. Nós vamos ver numa outra aula mais ela detalhadamente, né, sobre o saneamento ecológico. Agora, os biodigestores domésticos de pequeno porte, caseiro e industrial, pode ser feito aí com tambor, né? No caso, é mais para você utilizar o biofertilizante, né? Que vai sair desse processo. Lembrando que esse aí não é contínuo, né? Que nem os outros que a gente viu. Tem que ficar esvaziando de tempos em tempos, ali, tirando esse efluente. E aí o gás vai ser armazenado num pneu, né? Uma câmara de ar, né? E dessa câmara de ar você tira ela dali e leva para onde você quer utilizar, por exemplo, na cozinha, para algum fogareiro, etc. É bem interessante. Tem esse projeto aí também, que ele é pronto, você compra ele, assim, se eu não me engano, vende na internet também. Você pode utilizar também para produzir o biogás e o biofertilizante. Bom, vamos lá. Vantagens do sistema de biogás. Geração de energia renovável a partir de resíduos, né? Coisas que seriam descartadas ou seriam problemas, você transforma em energia. Redução da emissão de gases de efeito estufa e possibilidade de produção local de energia. Quais são as desvantagens? Custo iniciais de instalação, então fica um pouquinho caro, né? Tanto comprar quanto fazer. A variabilidade na produção, ou seja, tem que ter uma constância ali, né, de produção. Como eu falei, aquele outro sistema da Nordeste, você coloca sempre 2 pás de esterco, então você vai ter uma constância. Agora, no esgoto da residencial, você não tem uma constância, né? Não é exatamente a mesma coisa, né? Às vezes você sai e não usa o banheiro e aí já desfalca a produção de gás. Uma necessidade de gestão adequada para evitar odores e risco de segurança. Também tem essa desvantagem que você precisa sempre ficar ali averiguando, né, o funcionamento do sistema. Novas tecnologias de geração de armazenamento de energias renováveis. Vamos dar uma olhada nelas. Dispositivo que gera energia através do movimento de galhos de árvores, usando cabos que sobem e descem por uma bobina central. Olha que interessante. Então, vários cabos de aço ligados a galhos de árvores que se movimentam o tempo todo com o vento, vão fazendo subir
um elemento magnético ali, né, nessa bobina e assim gera energia. Geração de energia pelo movimento das ondas do mar, esse é um pouco mais conhecido, né? Tem vários tipos, né, vários modelos, praticamente eles vão transformando a energia das ondulações em energia mecânica que vão gerar energia elétrica. Dispositivo que gera energia através do fluxo das correntes marítimas, né? Esse é bem genial, assim, porque o tempo todo tem marés, né? Ali em alto fluxo, né, no oceano, então ele coloca uma âncora que fica com uma turbina se movimentando ali, captando a energia das marés e transformando em energia elétrica. Usina flutuante de Arquimedes, eu acho que a maioria de vocês nunca viu esse negócio aí, é um trem doido. Isso foi vendido na Europa, eu acredito que ainda é vendido lá. É um sistema doméstico de geração de energia, onde se usa um compressor de ar para encher reservatórios que flutuam e nesse próprio processo de flutuar e expelir o ar, ele depois se enche de água, fica pesado e desce, e faz um ciclo contínuo, onde a própria energia que é gerada na usina flutuante alimenta o compressor de ar e o excedente é usado na casa. Ele não gera muita energia, mas é o suficiente para você ligar alguns aparelhos aí na sua casa. Energia elétrica por aparelhos de exercício também é possível, né? Eu acredito que as academias deviam fazer tudo isso aí. Todas elas deveriam ter sistema de geração de energia. Bomba d'água acionada por pedal, eu já vi pessoalmente uma dessa, é muito legal. Né, fica ali uma bomba d'água, né, na correia, né, toda vez que pedala você bombeia a água para sua casa. Um ventilador acionado por condução de calor, isso aí também é famoso lá nos Estados Unidos, Canadá, na Europa. Como que funciona? Ele aquece o metal, né, esse ventilador ele é todinho feito de metal e através da energia térmica é transformado em energia mecânica. Então não tem energia elétrica nisso aí, é feito só por condução de calor. Geladeira sem eletricidade, né? Ela usa a troca de calor do ambiente. Como é que funciona isso aí? Você tem um recipiente de argila dentro de outro recipiente de argila, que em volta dele é cheio de areia, né, entre um e outro, e essa areia é colocada uma água para molhar, deixar essa areia úmida. Quando passa o vento por fora da argila, né, desse pote de argila, o vento vai puxar o calor que está lá dentro, então vai resfriar internamente. Baterias ecológicas, esse aqui é muito interessante também. Isso não é só curiosidade, tá, para você saber, é para que a sua mente já vá projetando meios, né, de fazer energia e armazenamento sustentável na sua propriedade. Todos esses conceitos podem ser feitos em pequena escala também, né? Só que são coisas novas, quase ninguém fala disso. Vamos lá. Bateria de areia. Esse container está cheio de areia dentro, areia comum. Então ela é assim, ela armazena energia térmica utilizando areia como meio de armazenamento de calor. A energia excedente de fontes renováveis, como solar e eólica, é usada para aquecer a areia a altas temperaturas. Então imagina que você tem uma placa solar gerando energia o dia inteiro, só que ela gera mais energia do que você precisa. Aí você joga essa energia para aquecer a areia, né, através de condutores metálicos lá dentro mesmo, né, resistência elétrica, e aí aquece aquela areia até a temperatura de 600 graus. Esse calor pode ser armazenado por meses e liberado posteriormente para aquecer a água ou o ar, que pode ser usado para aquecimento de edifícios ou processos industriais. Então ali dentro vai ter um sifão ali, né, uma serpentina, onde constantemente está entrando água fria, ficando quente, e você aquece a sua casa por meses usando esse sistema, muito inteligente. A bateria de gravidade, essa aí é muito doida, né? Quem pensou nisso é um gênio. Ó. Vamos lá, como que funciona um negócio desse? São equipamentos
grandes, né, de grande porte, eles utilizam a energia gravitacional potencial, elevando uma massa a uma determinada altura e depois liberando-a para gerar eletricidade. Então, basicamente, utiliza energia excedente, igual a bateria de areia, né? Tem, por exemplo, vamos dizer aí, um sistema eólico que está gerando energia o tempo todo, só que tem um horário do dia que não venta, né? Então você quer armazenar essa energia para usar depois, né? O famoso estocar vento. Então você quer transformar essa energia eólica, armazenar ela, né? E você não quer utilizar a bateria de lítio, nada dessas coisas. Então usa uma bateria de gravidade. Então o que ela faz? Enquanto tem energia excedente, ela levanta pesos a uma certa altura. Pode ser subterrâneo ou pode ser um prédio, por exemplo. Levanta um monte de peso lá para cima. Aí quando para de gerar energia no sistema eólico, aí funcionam as baterias de gravidade. Elas vão descer esses pesos, enquanto está descendo, está girando lá a polia, gerando energia através de um alternador. Genial, né? Essa aí é uma que utiliza tanto eólico quanto solar, e aquele prédio enorme ali é a bateria de gravidade. 35 toneladas, olha só. Fontes de energias não renováveis, né? A gente viu até agora energias renováveis que podem ser utilizadas por nós num sítio. Agora, as não renováveis, é importante a gente saber como elas funcionam. Combustíveis fósseis e energia nuclear. Então, o combustível fóssil, petróleo, carvão e gás natural são formados ao longo de milênios, né? Eles são queimados para gerar calor, que por sua vez é usado para produzir vapor, movimentar turbinas, gerando eletricidade. Então, como eu disse na aula anterior, a natureza cria os dois, tanto o renovável quanto o não renovável. Só que o não renovável está quietinho lá debaixo da terra e o ser humano que vai lá fuçar para tirar esse negócio e gerar energia. Que é o caso aí, a plataforma de petróleo, né? Que a natureza falou, não, deixa esse negócio quietinho lá no fundo. Aí a gente vai, tira e usa o potencial energético dele. Armazenamento de gás, que é a mesma coisa, estava lá nas profundezas, armazenado nas cavernas subterrâneas lá, mesma coisa. Tira esse negócio para utilizar. Vantagens, né? Claro que tem vantagem, senão né, ninguém iria pensar em usar. É a densidade energética, ou seja, em pequena quantidade gera muita energia. A facilidade de transporte e armazenamento, né? É muito fácil transportar líquido, né? Que é no caso o petróleo, ou o gás também, armazena em caminhões ou tubulações. E a desvantagem é o impacto ambiental negativo, né? Como a emissão de gases de efeito estufa e poluição. Tem aí a usina de carvão mineral, muito famosa aí na China e um monte de países que usa isso aí. É isso aí que polui demais o ambiente. Sabe aquelas cidades extremamente poluídas? É por causa disso aí. Carvão mineral, né, ele é abundante, tem muito no subterrâneo, né? E ele é relativamente barato, né? Especialmente próximo às minas. Então, todo lugar que vai ter a mina, eles vão preferir usar isso como energia, né? E é uma energia estável, né? A desvantagem, ele é altamente poluente, né? Ele é, acho que o que mais polui. E libera grandes quantidades de CO2 e outros poluentes, contribuindo para o aquecimento global e problemas de saúde, principalmente problemas de saúde, né? Aquele lugar que você vê aquele povo usando máscara na rua é por causa disso. Além disso, a mineração causa degradação ambiental e carvão é um recurso não renovável. Agora, a energia nuclear, né? A gente pensa, esse negócio lá da China, do Irã, da Rússia, né, dos Estados Unidos, não, aqui no Brasil tem também, Angra dos Reis tem uma usina nuclear. E ela utiliza a fissão do núcleo do átomo para gerar calor, que é usado para a produção de vapor e movimentar turbina. Então a pessoa minera ali, por exemplo, o urânio, enriquece o urânio, faz a fissão do núcleo do urânio, ele aquece e ele fica muito tempo ali soltando essa energia, enquanto isso vai aquecendo a água, e a água é utilizada como vapor para girar turbinas. Tá aí ó, a usina de Angra, já tive a oportunidade de conhecer assim, ela de cima, eu vi ela toda iluminada ali, né? É bem grande esse complexo aí de geração de energia. Ela funciona, né, basicamente de forma simples, né? É só a água vem do mar, ela vai para
um dispositivo ali onde tem, né, o material em fissão nuclear, e dali ela vai aquecer a água, vai para a turbina e depois ela é resfriada, né, naquela saída, né, de boca de vapor ali. Vantagens: alta densidade energética, né? Então pequeníssima quantidade de urânio gera muita energia. E baixas emissões de gases do efeito estufa. Então, comparado com petróleo e carvão e gás, ela é pouco emissão de efeitos. A desvantagem: risco de acidente, geração de resíduo radioativo, né, que eles têm que descartar isso de alguma forma, e o alto custo da construção e manutenção. Então é o mais caro de todos para se fazer. Então essa foi a aula de hoje. É importante saber como que a energia é armazenada pela natureza, como ela pode ser utilizada por nós, e conhecendo os sistemas de grande porte, a gente pode ter ideias e construir de pequeno porte dentro da nossa propriedade. E até a próxima aula.